Graça e a paz a todos os irmãos do grupo. Melhor quinta-feira, para a honra e a glória do Senhor. Esse Deus maravilhoso que já vive dentro de nós. Esse Cristo ressuscitado. Meus irmãos, eu estava vendo no grupo aqui, que eu tenho um grupo aqui chamado Mentes Iluminadas. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus é um. Tem muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo é outro. E tem muitas pessoas que pensam que Deus é outro. Então eu quero tirar essa dúvida lendo a palavra. Não indo por cabeça de sistema religioso. Por exemplo, tem a testemunha de Jeová que diz que cada um, Deus, Espírito Santo e Jesus, não é um só. Tem muitas igrejas que falam, sistema religioso que fala, quer dizer, que fala que Deus e Espírito Santo e Jesus, cada um é uma pessoa. Então vamos ler. Começa no livro de João. Vamos ler no livro de João. João capítulo 1, versículo 1. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, como eu sempre gosto de dizer nos meus vídeos. Só que ela é um estudo falando sobre lei. E para mim o que interessa é dizer que realmente essa lei, ela foi abolida na cruz do Calvário. Então vamos ler a encarnação do Verbo. Tá vendo? Já começou a dar o primeiro passo, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele fez tudo. Como diz no começo do livro da Bíblia, falando que Deus fez tudo. E no sétimo dia ele descansou. É só ler. É só ler para a pessoa não se perder. 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tá vendo? A luz resplandece nas trevas e as trevas não resplandecem contra elas. Houve um homem enviado por Deus e era o nome dele João. Só até aqui. Mas a gente vai pular o João 14, começando pelo 6. João 14, começando pelo 6. Vamos no 4. E vocês conhecerão o caminho aonde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Senhor, sabemos que de onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Ele fez uma pergunta a Jesus. No 6, Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Olha o versículo 7. Se você me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm o visto. Tá vendo? Tem o visto. Filipe disse a Jesus, versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde no 9, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não conhecem? Como vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Aí o 10, vocês não crêem no que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o que o Pai
que permanece em mim faz as suas obras. Versículo 11. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Aí o 12, para terminar. Em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores ainda, junto do Pai. O 13, eu pensei que era para encerrar, mas não é não. O 13. E todo aquele que você pedir em meu nome, isso eu farei, a fim de que seja glorificado o Filho. Se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. No 15, Jesus promete o Espírito Santo. Se você me ama, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que vocês esteja com vocês para sempre. Pronto, só até aqui. Então, quando ele estava dizendo, mostra-nos o Pai, Filipe estava dizendo, ele estava dizendo, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda me perguntam, mostra-nos o Pai. Então aqui tem alguma dúvida, saber se Jesus Cristo, se Jesus era Deus, se Deus era Jesus, se Jesus era o Espírito Santo. Quando chega no 15, ele diz só, se vocês me amarem e guardarão os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que vocês estejam com vocês para sempre. Então ele estava querendo dizer, meus irmãos, que quando ele morresse na cruz do Calvário, ele ia habitar o Espírito dele em nossa vida. E quando diz o Espírito dele na nossa vida, isso quer dizer a graça. Ele habitou a graça em nossa vida. Naquela época, só que a graça ela voga até hoje. Lógico que sim. Não voga essas coisas que o sistema religioso manda a gente fazer aí, ó. Esses cargos pesados que ele quer que a gente faça. Essas mentiras, essas enganações que eles inventam aí. Por isso que muita pessoa está fugindo desse sistema religioso por causa dessas mentiras dele. Tem igreja que fica dizendo, igreja, para não dizer comércio, que fica dizendo que Jesus é um, Deus é outro e o Espírito Santo é outro. Não, a Bíblia está dizendo que ele é um só. Jesus ele veio como carne para nos ensinar exatamente que a carne ela não tem poder para o que habita em nós, que é maior do que a carne. O nosso espírito é tipo uma criança, é inocente. Oxe, por que tu está dizendo que nosso espírito é inocente? É inocente, hein? Não tem pecado, não faz coisas erradas. Por isso que Jesus disse que ele ia trazer o Espírito Santo na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo, sem o reino em vida que vive dentro de nós, a gente não tem como vencer a carne. Por isso que ele disse, orais e vigiar, para que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que não caia em tentação. Mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus está dizendo que a carne é fraca, porque a carne ela não tem poder para o Espírito Santo. É um combate, é uma luta todos os dias. E nós só vencemos essa carne com a graça que Deus já habitou na nossa vida, que é o Espírito Santo. Como eu vou ler de novo aqui, ó.
Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro consolador, ou seja, ele vai vir, ele veio em espírito depois da cruz e habitou em nossa vida. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço mais uma vez por essa rica oportunidade. E antes de terminar o vídeo, se inscreva no canal Ferreira Pura Graça. Ajude o canal a crescer. Comente, compartilhe, dê o like, para que cada vez mais nós se alimentamos com essa maravilhosa graça que Deus já habitou na nossa vida. E mais uma vez, é graça neles.